amigos! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre a resenha do livro Quem Pensa Enriquece. Beleza, então vamos lá. Ele traz 13 princípios. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses princípios, senão a live vai ficar muito grande, mas já dá o gostinho do livro, já dá o cerne da questão, e aí quem quiser se aprofundar mais, depois leia o livro. É um livro curtinho, tá, gente? Ele tem várias edições diferentes, porque ele é muito antigo, então tem que vir com os comentários para atualizar e tal. Mas é um livro mega curtinho, o que ele fala mesmo é muito pouco. E é algo que ele deixa no início. Ele fala assim, eu vou ser simples, eu vou ser direto, eu vou no ponto. Eu vou te falar o que você precisa saber de verdade. E vocês sabem que eu gosto disso, né? E aí, nesses 13 princípios, primeiro ele começa falando sobre algo que a nossa geração principalmente, tem muito medo. Que é o medo de fracassar, que é o medo de errar. Quem aí tem esse tipo de medo, quem aí já se questionou quanto à sua capacidade e precisa tratar isso, precisa enfrentar esse medo de fracassar. Ele traz um novo olhar para o fracasso. O que seria esse novo olhar para o fracasso? E aqui eu poderia... Ele traz isso do medo do fracasso muito presente, né? Porque quando a gente tá falando de mente, o que leva a nossa mente pro lado negativo é justamente o medo e o fracasso. Só que daí daria outra live pra gente falar sobre medo e fracasso. Hoje eu vou focar mais nos 13 princípios, que é a base do livro. Esse fracasso, esse novo olhar para o fracasso, é de que, primeiro, toda derrota é temporária. Então, derrotas acontecem na vida de todo mundo. Aquela pessoa maravilhosa que chegou onde você tá se imaginando chegar, ela passou por pequenas derrotas durante a vida dela, derrotas temporárias, e ela venceu uma a uma pra chegar onde ela tá. Venceu no sentido não desistiu, tá? E também ele traz a ideia de que todo fracasso traz em si um benefício semelhante. Então, na medida do fracasso existe um benefício, você só precisa aprender a enxergar essa oportunidade. Ok, e aí ele traz a ideia de que a gente precisa ser capitão da própria alma, capitão dos nossos próprios pensamentos. Vamos aos 13 princípios. Primeiro princípio é o princípio do desejo. O desejo, o querer, a vontade, a sua vontade, vocês sabem qual é a vontade atual de vocês? O que vocês fazem todo dia? O porquê vocês acordam todos os dias tem a ver com a vontade atual de vocês? É um desejo ardente, é quase uma obsessão do coração de vocês? Porque fica muito mais fácil você se dedicar a um grande objetivo quando você tem esse desejo ardente aí dentro. E aí é algo que a gente vai entrar, né, nas dúvidas do nosso pensamentos. Eu até postei sobre isso hoje nos stories. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as indecisões, sobre as escolhas que a gente toma e a gente fica pensando assim, nossa, será que é realmente isso? A gente tava falando sobre concurso, né, que eu decidi que eu não ia mais estudar para concurso. E aí teve uma pessoa que me perguntou ontem, eu acho que foi a caixinha de ontem. A pessoa perguntou se eu não tinha pegado esses 3 anos de estudo para concurso e jogado no lixo. A gente tem, imediatista que somos, né? A gente tem essa sensação de que a escolha que a gente faz hoje é uma escolha assim, vida ou morte. É a escolha da minha vida. Nossa, eu vou escolher a faculdade, eu vou escolher qual que é o meu próximo passo e eu tenho que permanecer naquilo e vai ser uma escolha vida ou morte. Existem dois extremos, né? Mas a maioria das pessoas pensa assim, que é a escolha vida ou morte, que é aquilo pro resto da minha vida, que eu não vou poder voltar atrás. Ah, meu Deus, essa é a grande decisão da minha vida. E o que isso leva? Leva a travar, leva a paralisar. Quantas vezes vocês já não paralisaram diante dessa indecisão? Tem uma frase aqui nesse livro que eu também postei pra vocês quando eu li, que é sensacional, que a procrastinação é o oposto da decisão. Então, geralmente a gente procrastina justamente porque não tem uma decisão bem clara, um desejo ardente dentro do coração. E por que essa indecisão? Porque a gente é imediatista, porque a gente acha que a gente vai ter que tomar aquela decisão e vai ter que seguir naquilo pro resto da vida. Por quê? Não é por você.
Se você parar pra pensar de verdade, eu já passei por isso e muitas pessoas aqui já passaram por isso também. Se você parar pra pensar de verdade, se você olhar pro lado, você segue uma decisão pro resto da sua vida só porque você contou pro outro. Só porque o outro tem a expectativa de que você vai seguir aquilo que você falou. Você não quer chegar lá na frente e estar errado. Você não quer chegar lá na frente e falar, putz, errei, não era essa a melhor decisão. E é aí que você trava, é aí que você paralisa. E quando você paralisa, você não sai da inércia, você fica ali se remoendo nos seus pensamentos negativos, de que você não é capaz de nada, de que você não sabe o que você quer pra sua vida, e você não encara a realidade nunca. Tá? Vocês estão me acompanhando? E essa de não encarar a realidade nunca, você não sai da inércia e o caminho se faz caminhando. O movimento é importante, então se movimentem. É um movimento que vai levar vocês aonde vocês querem de verdade estar. Independente do desejo que vocês têm hoje, às vezes vocês têm um desejo, uma obsessão que ele não é muito concreto ainda, mas pode ser algo mais relacionado a pessoas, por exemplo. O meu desejo, a minha obsessão hoje é que eu consiga garantir uma vida tranquila para minha família. Esse é meu desejo, essa é minha obsessão. Então, o que é que eu preciso fazer para isso? Bom, eu preciso ter tempo para eles, eu preciso ter dinheiro para sustentar eles, eu preciso ter um tempo de qualidade, né, como eu havia falado, e, enfim, aí vai depender muito dos valores de cada um. Eu vou querer levar eles para a melhor escola possível, meus filhos, por exemplo. Ou eu vou querer ensinar os meus filhos, eu vou querer aprender sobre educação, eu preciso ter tempo para isso. Procure algum desejo ardente no seu coração. A gente sempre tem um desejo ardente no coração. E segue nisso, tá? O importante é se movimentar. O importante é sair da inércia. Combinado? E aí, o segundo princípio é fé na sua capacidade. E aqui muita gente trava. E trava por quê? Porque a vida fez você travar. A vida te ensinou que você não era capaz. E aí ele precisa relembrar, gente. Não adianta. Se você... A fé tá lá em Hebreus. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Então ter fé em si mesmo é acreditar que você vai chegar naquele lugar que você hoje não vê, não consegue se imaginar. E parece assim que nada tá contribuindo para te levar para aquele lugar, entende? Mas essa fé em si mesmo vai ser a sua própria motivação. E é uma fé assim com certeza absoluta. Poxa, Mari, não consigo, não sei como que eu vou alcançar essa fé. Aí ele ensina. A gente tem a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Fiz isso, mas não sei onde que ela tá, não. A mente consciente é aquela mente que você pensa, você raciocina, você organiza as coisas, você esquece. Essa é a nossa mente consciente. A mente subconsciente é aquela que gruda. A mente subconsciente é que grudou a informação, colou ali igual um imã e ficou. Essa informação você nunca esquece, não tem muito filtro, ela apenas chega em você. E se a sua mente consciente hoje tá trabalhando, é a vozinha que tem aí atrás, que às vezes você escuta, que às vezes você vê ela desesperada, que às vezes você não escuta. Essa vozinha aí atrás, ela tá ali o tempo todo, te falando alguma coisa, te fazendo agir ou não agir. Então a gente precisa prestar atenção nessa mente subconsciente, porque é aí que, se você hoje não tem fé em si mesmo, você pode trabalhar nessa mente subconsciente para impulsionar, para fazer surgir essa fé. E isso a gente chama de autossugestão, que é justamente o princípio 3. Autossugestão é você alcançar o seu subconsciente dando estímulos a isso, ou seja, afirmações, né? De forma persistente. Todos os dias você vai lá e você dá um estímulo ao seu cérebro em relação àquela afirmação que você tá querendo trazer à tona, que vai te deixar mais forte e te fazer acreditar em si mesmo. Combinado? E aí, essa fé pode ser, então, um estado mental induzido, um estado mental que você faz acontecer. Isso é muito importante, tanto em situações de medo, tanto em situações de prova, em situações em que, por algum motivo, você pode ficar desesperado e nervoso. Você
conseguir controlar esse seu subconsciente, essa sua inteligência emocional, faz com que você realmente parta para uma ação ordenada. E isso é super importante, tá? Além disso, quando você fala com o seu subconsciente, ele traz essa seguinte ideia: ordem dada é ordem cumprida. E aí, quando a gente fala, eu procrastino, eu não sou constante, tem alguma força que vem do além, que a gente conversou no post esses dias, uma força que vem do além e me trava. Quando você fala, quando você consegue atingir o seu subconsciente de verdade, você induz essa afirmação de que você é capaz e de que você pode persistir, tá? Essa é a ideia. É pela autossugestão que você tem persistência, é pela autossugestão que você ganha um compromisso com você mesmo e com o seu eu do futuro. Certinho, galera? Tô concentrada porque se eu ficar olhando vocês falando, o nome do livro, Quem Pensa Enriquece. O fato de querer agradar me deixa no automático. Sim, Gabi, infelizmente, isso é algo que a gente precisa muito trabalhar na gente. E quando você conseguir, Gabi, sério, vai ser uma libertação tão grande. Se ver sendo quem você realmente é. Hoje na aula do Ítalo, ele falou assim no final que foi feita uma pesquisa de uma enfermeira no hospital, numa área de um pessoal que já tava pra morrer, e eles perguntaram, qual que é o seu arrependimento na vida? E eles falavam, o meu arrependimento na vida foi não ter sido eu mesmo, não ter feito o que eu realmente queria fazer com a minha vida. Então assim, um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai olhar pra trás, e que esse olhar pra trás, ele te dê orgulho, de alguma forma, tá? Que não tenha sido só pra agradar os outros. Eu sei que, dependendo de como você tá situada hoje, socialmente falando, familiarmente falando, a força que existe hoje na sua cabeça diante do seu autoconhecimento, o quanto você acredita em você, o quanto você sabe o que você quer, isso influencia muito. Mas eu tô aqui pra dizer que eu também fui essa pessoa, a grande maioria, a manada também tá indo por esse caminho, só que existe uma opção. Eu tô aqui, eu sempre falo isso pra vocês, eu tô aqui pra lembrar que existe uma opção. E essa opção foi esquecida porque a vida é uma loucura, tá? Tá, eu vou fixar o comentário aqui. Muito obrigada quem falou o nome do livro. Leitura 167, muito obrigada. Beleza, gente. Então, princípio 1, desejo. 2, fé em si mesmo. 3, autossugestão. 4, conhecimento especializado. É aqui que entra o estudo, né? Porque assim, é muito fácil a gente ter um desejo e não se esforçar por ele. E aí, aqui tem uma frase sensacional. Guarda essa, presta atenção. Conhecimento não é poder. Poxa, Mari, mas ele tá falando que a gente tem um dos princípios até conhecimento especializado e conhecimento não é poder? Não. Conhecimento é poder em potencial. O que isso significa? Que sem ação, esse conhecimento, esse tanto de que você estuda aí, serve de nada. Então, às vezes você estuda para concurso e fica morrendo de medo de fazer prova. Não, essa daí, me auto-sabotei nesses últimos dias, melhor não ir. Você não usa a palavra auto-sabotei, né? Mas você resolve não ir. Porque, né, não deu. Dessa vez não deu, quem sabe na próxima. Na próxima eu vou conseguir. Ou talvez você não aplica o seu conhecimento, só fica ali estudando e não para realmente aplicar. E aí você perde todo esse conhecimento, porque se esvai. Quando você não aplica, a melhor forma de aprender naquela pirâmide de... Maslow, gente. Eu tô confundindo as pirâmides, porque tem uma pirâmide aqui. Maslow é das necessidades, né? Outra pirâmide, do outro amigo lá. Nessa pirâmide que fala sobre como você aprende, ler, assistir aula, tá lá como... Acho que é 5% só pra você aprender. E a última fileirinha da pirâmide, que é o que mais faz você aprender, é justamente a aplicação, é você colocar aquilo na prática. Então, conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial, se você souber usar, se você colocar o seu conhecimento especializado na prática, tá? Como, Mari? Como que eu vou conseguir colocar esse meu conhecimento especializado na prática?
Você tem que responder 3 perguntas: onde, como e por quê. Então, organize esse conhecimento. Ah, eu tô aqui lendo um monte de livros, assistindo 500 vídeos no YouTube, mas não tô organizando esse conhecimento. Você não vai chegar a lugar nenhum. E é, na verdade, o que acontece com a faculdade. Ele dá esse exemplo, tá? Ele fala que o problema da faculdade é que ela só passa o conhecimento, ela não organiza o conhecimento. Então você sai da faculdade sem conseguir abrir uma empresa, você sai da faculdade sem ter um mínimo de inteligência emocional, você sai da faculdade sem saber fazer conta. Eu não sei fazer conta. Não sei, gente, não sei fazer conta. Sempre, sou de humanas, não sei fazer conta direito. A gente sai da faculdade perdido, mais perdido que entrou. A gente acha que o problema é escolher a faculdade. Quando sai da faculdade, fala, tirando o pessoal da saúde, né? O pessoal da saúde ainda vai mais encaminhado. Mas de todos os meus mentorados, de todos os meus amigos, todo mundo que eu converso, eu sempre falo a mesma coisa. A gente sai da faculdade assim, parece que eu não aprendi nada. Quem concorda? Quem já passou por isso? Quem teve esse sentimento no momento de sair da faculdade? Então, o grande problema da faculdade, da escola, é que ela só vomita conhecimento na gente, ela enche um vaso de conhecimento e ela não acende aquela chaminha que faz a gente falar assim, caramba, toda vez que eu entro em contato com alguma coisa nova, a minha cabeça parece que ganha vida, parece que ganha luz. E aí o conhecimento passa a não ser poder e apenas ser um trem aí que você tá enfiando na sua cabeça. Então ele precisa ser organizado, ele precisa ser definido em alguma ação, ele precisa ter um propósito, tá? E ele precisa ter direção, ele precisa te levar em algum lugar. É esse o conhecimento que serve. De resto, está só ego mesmo, vaidade sua, buscar conhecimento à toa, tá? Felizmente não nos prepara para a vida. Tá, e aí a gente tá no princípio 5. No princípio 5, ele fala sobre imaginação. Imaginação, que é algo que a gente, quando criança, tem super aflorada e hoje em dia a gente esqueceu que a gente pode imaginar, que a gente pode usar esse nosso poder. Eu lembro quando eu era criança, gente, eu imaginava tudo. A minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro. Meu pai viajava, que ele é veterinário, né? Ia sempre pra fazenda. E aí o que acontecia? Todas as pessoas, meus amigos da escola, eles faziam inglês, faziam balé, faziam piano, faziam 15 coisas à tarde, né? Estudava de manhã e à tarde fazia 15 coisas diferentes. E como a minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro, ela não podia me levar, não podia pagar alguém pra me levar também, e eu não fazia nada. O que acontecia então? Eu inventava os meus horários. Eu inventava que eu tinha aula de artes, e aí eu ia lá e eu usava a minha imaginação como se eu tivesse nessa aula. Eu inventava que eu tinha aula eu lembro muito da aula de artes. Mas eu inventava que eu tinha aulas, eu usava a minha imaginação para me desenvolver. Eu usei a circunstância ruim a meu favor. E isso a gente faz quando a gente é criança. E eu acreditava que aquilo era verdade, né? Quando a gente é criança, a gente acredita que as coisas são verdade. Hoje em dia a gente não acredita mais. Hoje em dia a gente não usa mais a imaginação. E vivendo na realidade aqui do que tá acontecendo, a nossa cabeça fica muito limitada. A gente fica parado ali, né? É só isso aqui. É só isso aqui que existe pra você hoje. Mas existe muito mais, tá? Precisa ter um equilíbrio nisso. A gente vai trazendo isso aos poucos. Só que eu sei que hoje em dia tem muita gente machucada mesmo diante desse monte de limite que se colocou. Ok? E aí desenvolver essa imaginação como? Ele fala da técnica dos 2 R's, 2 A's. Reconhecer e relacionar, assimilar e aplicar, tá? Então, é até muito legal isso para estudo, né? Quando a gente tá estudando, o negócio das pré-questões que eu falo pra galera do concurso e também pra galera de vestibular, todo mundo que faz prova, todo mundo que aplica por meio de questões, tá? Tem uma prova. Precisa saber usar as questões para estimular o cérebro da maneira certa. Nosso cérebro, ele gosta, ele se sente confortável e, portanto, retém melhor o conteúdo quando ele consegue fazer assimilações. Então, as pré-questões, ou seja, quando você faz questões antes de ir para o estudo, você mostra para o seu cérebro que você apresenta aquele conteúdo para o seu cérebro. Quando você vai para a grande teoria, o seu cérebro mesmo vai buscar aquelas informações que ele viu anteriormente nas questões que você fez antes da teoria. E aí ele vai se sentir confortável, ele vai falar, nossa, legal, isso aqui eu já associei, isso aqui eu já vi em algum lugar. E aí ele deslancha com mais facilidade.
Combinado? Então, reconhecer, relacionar, associar, assimilar e aplicar. Sempre aplicação, tá? A nossa imaginação, ela é sintetizada, a imaginação que organiza, e também temos uma imaginação criativa, que é aquela que é ligada à inteligência infinita. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a inteligência infinita. E aí o princípio 6 é o planejamento organizado, obviamente, né? Não se faz nada sem planejamento, é muita bagunça, não vai pra frente. Então precisa de um plano de ação. É preciso ter planos para que no momento que você errar, no momento que você falhar, no momento que você fracassar, você vai só mudar o plano. Você vai só encontrar onde você errou anteriormente e fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá? O planejamento também serve, olha, isso é uma coisa que a gente nunca fala, tá? Para reconhecer os nossos triunfos. Então, quando você planeja e dá check, hoje foi um dia legal, eu dei check em muita coisa. Eu senti a realização do triunfo e isso me fez muito mais motivada para terminar esse dia com satisfação, dormir bem e acordar amanhã com mais vontade ainda de fazer acontecer, tá? E também faz a gente ignorar as derrotas temporárias. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre fracassos e medos, que é algo que o livro traz bastante, a gente pode pensar em uma outra live. Agora o princípio número 7. O princípio número 7 é o princípio da decisão. É aqui que mora o problema, porque a procrastinação é o oposto da decisão. Se você não tem uma decisão muito clara na sua mente, se você não consegue tomar decisões, você vai o tempo inteiro estar paralisando, se questionando, vai sentar para estudar e não vai para frente, porque você não sabe onde exatamente você quer chegar. E isso para mim também é o mais difícil, tá? Mas lembra sempre de uma palavra. Para falta de decisão existe uma palavra. Testa. Testa. Sai da inércia e começa a testar. Tá, a indecisão é A ou B. Eu vou tentar A. Não deu certo, eu vou para B. Tá? É testar, é testar. É assim que a gente toma a decisão. A coisa vai acontecendo, acredita que a resposta vai chegar até você, tá? Não existe milagre, não existe nada fácil, não existe uma voz que vai sair do céu e vai te dar a decisão perfeita, não existe purpurinas, não existe na vida você tá pra sempre assim, ó, cheguei onde eu queria, tá tudo certo, minha vida amorosa tá perfeita, minha vida profissional, maravilhosa, saúde mental, sensacional, 100%, a minha casa, tudo que eu quero eu tenho. Não existe, gente, isso não existe na vida do ser humano. Sempre vai ter um trenzinho ali pra você ajustar, isso é viver. Saúde mental nunca vai estar perfeita, nunca vai estar 100%, todo dia você vai ter que estar trabalhando na tal da saúde mental. É só olhar. Um exemplo muito fácil da gente entender é o nosso corpo, é questão de exercício físico e alimentação. É pra sempre. Não tem assim, eu vou aqui parar um mês porque eu já cheguei onde eu queria. Você parar um mês depois que você chegou onde você queria, você vai voltar a 2 anos pra trás. Então não existe parar no desenvolvimento pessoal, é todo dia você deixando a sua contribuição ali, ó, pá, eu vou deixar o meu pouquinho aqui. Porque senão, gente, e eu tava conversando até com uma menina que veio no direct falar isso, a Ana veio falar isso comigo, eu não sei se ela tá por aí. A Ana falou, e por que? Tô numa fase e tal. Gente, fases acontecem, desenvolvimento pessoal é todo dia, saúde mental é todo dia, não adianta a gente fugir disso, tá? Não briguem com a realidade. Então, Flá, indecisão é medo de errar, é medo de fracassar, é medo da pobreza. Esse livro trouxe isso, medo da pobreza. Eu nunca tinha pensado. Procrastinação, um dos sintomas do medo da pobreza é a procrastinação. E hoje, na aula que eu assisti, que eu mandei o áudio lá pra vocês no Tele, também é sobre isso, sobre medo da pobreza, pra gente se imaginar assim, muito pobre mesmo. Porque quando a gente medita sobre as coisas, a gente medita sobre a nossa morte, a gente medita sobre a pobreza, a gente medita sobre o nosso sofrimento. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente se imagina ali no fundo do poço, é como se a gente, como se tivesse já conseguido enfrentar aquele medo. Porque vai dar um incômodo, vai ser assim horrível. Nossa, Mari, meditar sobre a morte, meditar sobre o sofrimento, que coisa horrível, que coisa macabra. Mas é justamente isso, é antes de acontecer. E é aqui que você ganha muito poder, é aqui que nada mais vai conseguir te parar, porque você já se imaginou no fundo do poço.
Você já se imaginou no pior lugar possível que você pode chegar. E aí você viu que, bom, é isso aí, é isso aqui que eu vou encontrar. É disso que eu tenho medo? Eu encarei o medo? Tendo encarado esse medo, você se faz mais forte, tá? Eu falei sobre isso no áudio hoje, vão lá dar uma olhada, tá valendo a pena. Beleza, decisão. E aí tem nos stories de hoje, né, que na verdade a indecisão é o modo de viver do jovem. Eu recebo muitas caixinhas do pessoal que tá pré-vestibular. Mari, não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei que faculdade escolher. Gente, é difícil mesmo, eu também não sabia. E a gente começa com essa indecisão, parece que a gente começa a nossa vida indeciso. E aí vira o nosso modo de agir, sabe? A gente se acostuma a ser indeciso. Tudo é indecisão, tudo é problema, tudo é dificuldade de fazer uma escolha. E aí a gente vai fracassando, aí a gente já acha que acabou a vida, não dá mais pra mim, porque parece que a vida é só uma, né? Porque parece que a gente fica jogando anos fora. Só que na verdade a vida é hoje, a gente tem que olhar pra frente e não pra trás, tá? Princípio número 8, persistência. Essa daí é a fraqueza da maioria das pessoas. E eu sempre falo pra vocês, não existe concorrência, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não persiste. A grande maioria das pessoas não persiste. Mari, como serei eu mais persistente? Autossugestão. A gente volta no princípio 3. A autossugestão te deixa mais forte. E eu tô usando, eu tinha parado de fazer as autossugestões e eu falo todos os dias agora. Hoje eu vou cumprir o meu cronograma. Tem uma frase certinha, de forma extraordinária, alguma coisa assim. Hoje eu me comprometo a cumprir o meu cronograma. Todos os dias eu falo isso, eu tomo essa decisão. Quando vocês apertam lá no bom dia que eu dou pra vocês, no compromisso público, um ótimo dia, vocês tomam essa decisão. E isso é uma autossugestão que vocês estão se dando. Hoje eu vou fazer um ótimo dia. Não importa, o mundo vai cair em cima de mim. Eu vou fazer um ótimo dia, tá? Persistência. Mente fechada também, as más influências. Princípio 9, poder do mastermind. Mastermind, hoje tá todo mundo falando sobre isso, né? Mas é um termo muito do Napoleão Hill, que é uma equipe, que é você juntar esforços de pessoas que conversam e trocam habilidades diferentes. Então, você nunca vai ser uma pessoa assim insubstituível, sabe? Você nunca vai ser insubstituível numa equipe. Porque as suas habilidades, elas são diferentes da habilidade de outra pessoa. Todo mundo é único de alguma forma. Então, eu sou boa em A, B, C e D. A outra pessoa, ela é boa em A, em D, em F e em H. Sabe? E a outra pessoa é boa nisso, nisso e nisso. Por isso que quando a gente junta várias pessoas numa mesma equipe, a gente se torna mais forte, tá? Porque a gente junta experiência, a gente junta os sextos sentidos, a gente também tem que contar, que ele fala aqui, fontes de conhecimento. Os livros são fontes de conhecimento e esses livros são experiência acumulada de pessoas muito boas. Gente, o tanto de gente que esse amigo aqui cita é surreal. Ele cita um monte de empresário, mas ele também cita Thomas Edison, ele cita Henry Ford, ele cita... um monte de gente mesmo, que era ali da época dele, né? Que a época dele bombou de gente importante. E aí, a gente tem que saber usar essa experiência acumulada em livros. Hoje em dia a gente tem senhor Instagram, senhor YouTube, usa, gente. A gente nunca teve tanto conhecimento bom, mas a gente precisa saber direcionar esse conhecimento, tá? Eu vou deixar a live depois no YouTube, gente. Que bom que vocês estão gostando. Live enriquecedora, do livro Quem Pensa Enriquece. Princípio número 10. Estimular a mente com emoção. Então não adianta você só falar essas autossugestões, tipo assim, sem acreditar. É com emoção, é com vontade de verdade. Porque aqui ele tá falando de magnetismo, ele usa a palavra sexualidade, né? Porque é uma tradução. É você realmente se apaixonar por aquilo, é você ser um imã daquilo, tá? Então, com emoção, com vontade, para você ganhar esse magnetismo. Aí ele fala um pouco mais sobre a mente subconsciente, no princípio número 11, que é aquela vozinha interior, aquela vozinha que todo mundo tem. Você já deve ter passado por isso. Nossa, eu pensei que isso ia acontecer, aconteceu. Eu pensei que em alguém essa pessoa chegou. Eu fiz isso, chegou.
e aconteceu exatamente da forma como eu pensei. Tenho certeza que vocês já passaram por uma situação dessa que parece que a intuição falou e aconteceu. E isso existe, gente. Não é loucura da nossa cabeça. Só que a gente tá com a cabeça tão barulhenta que a gente não sabe escutar essa vozinha, esse subconsciente que quer falar e que traz talvez muitas respostas, que traz talvez a decisão, tá? Aí depois ele fala, depois do subconsciente, ele fala do princípio 12, sobre o nosso cérebro em si. Então, a gente aprender a usar as vibrações de pensamento. Nosso cérebro é aquele que transmite e recebe vibrações de pensamento. E a forma como o nosso cérebro tá processando essas vibrações de pensamento faz com que você haja pro bem ou pro mal, tá? Ou que você fique parado, também tem essa opção, né? Parado ali, inerte. Mas a gente não fica nessa opção. A gente age de preferência para o bem, porque a gente conhece o bem e o mal, tá? Você sabe, assim, por exemplo, você tem opção 1, estudar. Opção 2, ficar deitado no sofá. Qual que é o bem, qual que é o mal, qual que é o certo, qual que é o errado. A gente sempre sabe qual é. Então, use essas vibrações do seu pensamento, transmita para o seu cérebro que você gosta de estudar, transmita para o seu cérebro que isso te faz bem, transmita para o seu cérebro que você quer pensar, que você quer usar a sua mente, que você quer ter paciência para ler um livro em preto e branco. Paciência, eu vou ter paciência, eu vou largar esse celular. Transmita isso para o seu cérebro, dê essa sugestão para ele, tá? E por último, o princípio 13 é o sexto sentido, que é você se comunicar com a inteligência infinita, sexto sentido, intuição, inteligência infinita, Deus para algumas pessoas, para mim é Deus. Ele não usa essa palavra, mas é o que dá a entender, porque ele não quer, né, cair na religiosidade, mas ele dá a entender isso o tempo inteiro, porque ele fala de criador e tal. Então, a inteligência infinita é aquela que, como o próprio nome já diz, que sabe de tudo. É aquela inteligência que tem todas as respostas para você, que tem a fé que você precisa em você mesmo, que tem a persistência, porque ela acredita já que você vai chegar onde você quer, que tem um poder que vai além das limitações que você colocou na sua cabeça, tá? Esse mesmo sexto sentido, ela avisa dos perigos, ela notifica quando existe alguma oportunidade para você. E aí, ele fala um tanto sobre os 6 principais medos que eu não vou trazer hoje aqui para vocês. Vou deixar para a próxima live, porque daria para falar muita coisa. Na verdade, eu vou deixar para vocês escolherem lá nos stories se a gente faz uma próxima live de continuação dessa sobre o medo. Porque, na verdade, no meu planejamento, a próxima live seria sobre montagem de planejamento, de cronograma de estudos, organização dos horários de estudos. Então, eu vou deixar lá pra vocês, tá? Mostro a capa do livro. Esse aqui, Quem Pensa Enriquece. Tem muitas capas desse livro, tá? Essa daqui é a edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Hill. Napoleão, eu estava escrevendo Napoleão, mas é Napoleão, tá? Para o século 21. Grupo editorial, mas tem várias. Essa aqui nem é a melhor, tá? Eu comprei esse livro por R$10. Naquelas, sabe aquela quando fica no shopping, assim, no meio? Aí tem um monte de livro de R$10. Esse, comprei lá. Tem umas melhores, tá? Beleza, galera? Na Amazon mesmo deve ter um melhor. Ai, que bom que vocês gostaram. Tá, darei continuidade então, vou ficar super feliz da gente falar sobre fracassos e medos, que é algo que a gente sempre precisa trabalhar. Beleza, galerinha? Então, um beijão pra vocês, até a próxima live, muito obrigada pela companhia, até segunda que vem, estamos pelos stories ainda, essa live vai ficar salva lá no YouTube, então se você está no YouTube, comenta aqui embaixo se você gostou, qual princípio você gostou mais, e deixa seu like, se inscreve, e é isso, beijão!